turminha? Pronto para a nossa aula de hoje? Bom, na aula de ontem nós começamos a estudar aí sobre a organização dos espaços no país, né? Nós vimos aí que o planeta é dividido aí em 6 continentes, né? Nós vimos que o continente americano é dividido em 3 partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Vimos também sobre o meridiano de Greenwich, vimos também sobre a linha do Equador e aprendemos que o Brasil, né, ele está situado aí no continente americano, na sua porção sul, que é denominada aí América do Sul, beleza? E nós vamos continuar esses estudos aí na aula de hoje, certinho? Então abram aí as suas apostilas na página 104. Nós iremos trabalhar nessa aula a página 104, né, territórios, limites e fronteiras. Também trabalharemos o Brasil na América do Sul, na página 105 e 106, certinho? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso conteúdo, vamos fazer uma oração ao Papai do Céu? Então feche seus olhos, oremos juntos. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem conosco e também com os nossos queridos. Esteja, Senhor, durante a aula, nos abençoando, abrindo as nossas mentes para que possamos aprender tudo o que aqui for ensinado. Te pedimos também a proteção sobre os nossos familiares no dia de hoje. É isso que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos dar início aí à nossa aula de hoje, fazendo a leitura do textinho aí da página 104. Vamos comigo? A maior parte dos continentes está dividida em países, né? Então, uma das coisas que nós já vamos observar, territórios, limites e fronteiras. Então, a maior parte dos continentes, né, ele está dividido em países, beleza? Então, os países que compõem o continente, ok? Os limites entre 2 países são representados nos mapas por linhas pretas. Esses limites, que demarcam o território de cada nação, geralmente são definidos por meio de acordos e tratados. Bom, em alguns casos aconteceram até guerras para poder demarcar esses limites, tal, mas não é um assunto que nós iremos trabalhar, nos aprofundar nele neste momento. É interessante nós entendermos que esses limites aí que demarcam, né, o território de cada nação, elas são definidos, né, de acordo com tratados, né, feito por acordos, e aí os países acabam entrando em um consenso para que essas divisões sejam feitas. Na superfície real dos países, os limites podem ser naturais, né, como rios, montanhas, certo? Ou artificiais, como ruas, avenidas ou muros. Ao longo desses limites são estabelecidas as fronteiras, ou seja, faixas de território que separam os países uns dos outros. Bom, nós temos 2 exemplos aqui, né, de como essas fronteiras, né, podem ser demarcadas. Bom, o primeiro exemplo, nós temos aí uma ponte, né, um rio, e uma ponte sobre o rio. E aí ele diz assim, ó, limite estabelecido por um rio, ponte sobre o rio Tacutu, em Roraima. Dela é possível ver a cidade de Bonfim, que fica no Brasil, de um lado, e do outro lado a cidade de Leten, que é na Guiana. Então nós temos aqui, viu que no textinho que nós lemos, nós aprendemos que os limites eles podem ser naturais ou artificiais. Neste caso aqui, o limite ele é natural, ele é um rio. Então de um lado do rio é a Guiana e do outro lado do rio é o Brasil, beleza? Temos aí o segundo exemplo, olha só, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, no lado brasileiro, e Rivera ao lado uruguaio. O limite internacional é marcado pelo monumento ao centro da foto e ao território de cada país, identificado por uma respectiva bandeira. Então, se você observar nessa foto, tem um monumento bem no centro da foto. Esse monumento, ele demarca o limite do território brasileiro e o início do território uruguaio. Ou seja, o limite do território uruguaio e o início do território brasileiro. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um limite artificial. Então, foi feito um monumento para poder ter essa divisão aí de Uruguai e Brasil. Então, nós vimos aqui que nós temos 2 tipos de limites. Os naturais, que é o exemplo do rio aí, e os artificiais, que é o exemplo, o monumento. Tem outros lugares no Brasil que também tem
esses mesmos exemplos, né, de limites naturais ou limites artificiais, ok? Aí tem as atividadezinhas, número 3, 4, 5 e 6, que você irá responder aí. Olha só, a número 3 diz assim, ó, para você, o que é um país? Todos são iguais em forma e tamanho? Bom, você pode pesquisar, se você achar por bem, se não, você pode construir você mesmo aí a sua resposta e me dizer, para você, o que é um país? Todos são iguais em forma e tamanho? Então você é quem vai me dizer aí, certinho? A número 4 diz, nos exemplos apresentados, quais são os tipos de limite entre os países? Então nós temos aí, olha, são limites naturais, são limites artificiais ou são os dois tipos de limites? Você quem vai marcar a resposta correta aí, certinho? A número 5 ele pergunta, com quais países o Brasil faz fronteira nos dois casos acima? Se você ler o textinho embaixo aí, você vai identificar. O tio já falou aqui, mas é bom que você faça a leitura para poder identificar que países são esses aí que tem como exemplo aí as divisões territoriais do Brasil, certinho? A número 6 pergunta assim, em que estados brasileiros esses limites estão localizados? Então você vai dizer aí em que estados, né, brasileiros esses dois limites que são citados aí nas fotos, né, estão localizados, beleza? Bom, como nós já falamos antes, nós vimos que o Brasil ele faz parte da América do Sul, não é isso? Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso aí, olha só. O Brasil estabelece limite com vários países da América do Sul. Veja no mapa a seguir, olha só. Nós temos aí um mapa e dentro desse mapa nós vemos o Brasil, né, de cor amarela, e os outros países que compõem a América do Sul com outras várias cores, certo? Nós temos aí Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e outros mais, ok? A número 7 pede exatamente para você fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai observar o mapa e vai responder a questão 7. Olha aí, ó. Faça uma lista com o nome dos países do continente sul-americano, do maior para o menor, conforme a extensão territorial de cada um deles. Do maior para o menor. Se você observar, o maior território que nós temos aí é o do Brasil. Então o Brasil vai ser o primeiro país da sua lista. E assim você vai observando e vai trazendo. Olha, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, e tá. Aí é com você, beleza? Então complete a lista aí, lembrando, do maior território para o menor, beleza? A número 8 pede, que países fazem limite com o Brasil? Então você vai observar, né? E vai responder aí quais são os países que fazem limite com o Brasil. Ou seja, quais são os países que fazem fronteira com o Brasil. Quais os países estão coladinhos aí com o Brasil e acabam dividindo território. Beleza? A número 9 pergunta assim. Há algum, já na página 106, tá? De sua apostila aí, ó. Há algum país da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil? Quais? Tem. Tá? Já vou dar um spoiler aqui para você que tem alguns países que não fazem fronteira com o Brasil, mas você é quem vai identificar quais são eles, certinho? Número 10, no mapa, o que pode ser visto como limite no lado leste do Brasil? Agora nós vamos colocar em prática aqui a Rosa dos Ventos. Dê uma observada que lá no mapa, na parte de baixo do mapa tem a Rosa dos Ventos e a escala, beleza? Então você vai observar na Rosa dos Ventos, vai imaginar a Rosa dos Ventos aí no centro do país, tá? Lá onde está assim, Brasília, imagine que a Rosa dos Ventos esteja lá. E aí você vai dizer aí que de acordo com esse mapa aí, o que faz divisa com o Brasil, ou o que pode ser visto no limite, no lado leste do Brasil. Então você vai observar e vai me dizer aí o que faz, o que está no limite do Brasil aí pelo lado leste, ok? A número 11 ela diz assim, ó, assinale, o lugar onde você mora é mais próximo do Oceano Atlântico, da fronteira com algum país vizinho ou do centro do país. Então você vai observar, vai imaginar aí os lugares, o lugar onde nós moramos, no caso Gurupi aqui no Tocantins, e vai dizer se ele está mais próximo do Oceano Atlântico, da fronteira com algum país vizinho ou do centro do país, ok? Bom, nós temos aí uma parte de trocando ideias, nós não vamos trabalhar ele neste momento, tá bom? E temos aí um trechinho que diz assim, ó, o Brasil é o maior país da América do Sul.
Sua extensa fronteira de 15.719 quilômetros facilita o comércio, a importação e exportação, e também as trocas culturais entre os povos. Porém, o controle e a fiscalização se tornam mais difíceis, possibilitando a prática de atividades ilícitas, como o comércio ilegal e o tráfico de drogas. Então, por mais que o Brasil tenha uma vasta extensão, né, uma grande extensão de fronteira, e isso seja bom, né, pois facilita e a importação e a exportação de coisas, além de facilitar também a entrada e saída dos povos, ainda tem o lado ruim, né? Aí tem um lado ruim porque, infelizmente, acaba facilitando também o tráfico, o comércio ilegal, né? Acaba dando mais, a fiscalização fica mais difícil e por isso acaba facilitando para essas pessoas que querem fazer coisas ruins, certo? Bom, aí nós temos um mapinha aí que diz também, né? Que mostra aí essa extensão dos limites, né? Da fronteira aí do Brasil, certo? Os estados estão todos citados aí. Essa aqui você pode até usar para poder responder lá a questão 11, então você pode observar nesse mapa aí para poder responder a questão 11 aí na sua apostila, certo? E o textinho que você sabia diz assim, ó: a Antártida é o único continente que não é dividido em países. Por um acordo denominado Tratado da Antártida, assinado em 1959 entre diversas nações, ficou definido que essa área, na região mais fria da Terra, coberta por uma extensa camada de gelo, poderia ser visitada e pesquisada, mas não dominada por nenhum país. Ela é o habitat de algumas espécies de animais, como pinguins, pétreis, focas, leões marinhos, entre outros. Então, lembra que no início da aula nós citamos que os continentes eles são divididos, né, em países, até para facilitar, né, a maneira de se governar. Então, esses países, né, que compõem os continentes faz parte de todos, né, todos os continentes são divididos em países, menos a Antártida, por causa de um tratado aí que foi assinado, até para que todos pudessem ter acesso a fazer pesquisas nessa região aí, certinho? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje, nós vimos aí sobre os territórios e os limites, né? Vimos que existem dois tipos de territórios, dois tipos de limites, né? Que são os limites naturais e os limites artificiais. Nós vimos que alguns exemplos de fronteiras artificiais e naturais do Brasil. Vimos que o Brasil está situado aí na América do Sul, né? E que alguns desses países que fazem parte da América do Sul, junto com o Brasil, faz divisa ou faz fronteira com o nosso país. E vimos também que o Brasil aí é o maior país da América do Sul e tem uma fronteira muito extensa. Isso tem benefícios, mas infelizmente também tem alguns malefícios, beleza? E aprendemos que a Antártida é o único continente que não é dividido em países, exatamente para que todos pudessem ter acesso e assim pudessem pesquisar dentro deste continente aí, certinho? Então nossa aula de hoje fica por aqui. Ao finalizar as atividades, você irá enviar fotos para que eu possa fazer a correção. Se você tem alguma dúvida dentro de algum dos assuntos aí, pode enviar mensagem para o tio aí que a gente está aqui para estar ajudando, ok? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.